das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Esse ano a nossa família completa 20 anos de conversão, 20 anos que nós conhecemos a Cristo e nos rendemos ao Evangelho de Cristo. Todos nós conhecemos a Cristo no ano de 2023, alguns antes e alguns por último. Eu, no caso, me converti em dezembro de 2023 e eram membros de outra igreja. Os meus pais passaram por um processo da conversão deles, então quando eles se converteram, eles moravam em São Paulo, e todos nós morávamos em São Paulo e tínhamos uma casa de veraneio aí no litoral, que nós íamos apenas em feriados, em festas e assim vai. E logo no começo, meu pai já se dedicou muito à igreja, já abraçou com muita força o Evangelho de Cristo, e aí ele recebeu uma palavra do Senhor, que ele teria que ir para a terra dele. Assim como Abraão saiu, da parentela dele, meu pai também teria que sair. E meu pai sempre morou no mesmo terreno que os meus avós, e a casa própria do meu pai era na praia. E Deus direcionou para que ele fosse morar no litoral. E foi uma fase que para alguns foi muito fácil, para outros não. Eu tive muita dificuldade em me adaptar. Mas a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão se adaptaram muito rápido. E a partir daí, Deus começou a mover, Então, minha família toda na igreja, membros de ministérios, ativos, vivendo ali de Deus. Aconteceram algumas coisas, nós mudamos, trocamos, mas continuávamos sempre ali buscando fazer a vontade de Deus. Quando os meus pais receberam aí outra direção de Deus, de ter o seu próprio ministério, eles procuraram cobertura espiritual, E o pastor Abelardo foi muito importante nesse momento, porque desde o princípio, o pastor Abelardo é o primeiro pastor do meu pai, onde meu pai se converteu, minha mãe se converteu, e desde o princípio o pastor Abelardo falou, deu essa palavra na vida dos meus pais, de que eles seriam pastores e que eles teriam a sua própria igreja. E ao procurá-los, o pastor Abelardo abençoou para que a Igreja Batista Alfa de Mongaguá acontecesse com a autoridade espiritual do pastor Abelardo, mas com a liberdade total do pastor Marcos. Então o pastor Marcos, ele tem sim, o pastor Abelardo como um pai espiritual, mas a Batista Alfa, ela começou do zero com a Batista Alfa que existia, com a célula Gênesis que existia dentro de uma célula que acontecia na casa da avó Cida. O início da igreja foi aqui, nesse cômodozinho. O pastor teve um desentendimento aonde a gente congregava, e aí ele resolveu sair, e nós também acompanhamos ele, saiu. Só que ele não queria ficar parado. Ele chegou até a visitar outras igrejas, mas não quis. Aí ele perguntou para mim: mãe, vamos fazer para nós. Todo domingo nós vamos ter culto para nós. E aqui já era uma célula, porque da outra igreja aqui já era uma célula, Então vai continuar a célula na quinta-feira, que era na quinta-feira. E vamos fazer o culto no domingo. Tudo bem, nós começamos aqui com 8 pessoas. 8 pessoas, todo domingo a gente tinha o nosso culto aqui. Mas o povo começou a ver, começou a saber, aí começou a vir mais um. Aí ficava um na janela, outro na porta, aí ficava aí no quintal, porque não cabia todo mundo aqui dentro. Não cabia. Então, por poucos meses, foi aqui. O início foi aqui. Aí o Marcos falou: não vai ter jeito, eu vou ter que alugar um lugar. Agora, alugar que é o difícil, Ele chegou pro meu velho, isso eu vou falar porque é verdade. Ele chegou pro meu velho e falou: pai, eu tô querendo alugar um lugar. Só que eu não sei como que é o povo daqui. Então eu vou contar com o dinheiro do senhor e o meu, para a gente pagar o aluguel. O dinheiro do dízimo do senhor e o meu dízimo vai ser para pagar o aluguel. Posso contar com isso? Aí meu velho falou: pode contar. Aí nós começamos a fazer lá. E aqui teve vários líderes, Inclusive eu também fui líder de célula há 4 anos atrás.
eu dei uma trancada na minha liderança, porque a minha mãe, infelizmente, ficou doente, depois o meu pai também, né? E aí eu dei uma trancada na liderança. Mas aqui já passou o Cristiano, já passou o Fábio, já passou a Roberta, o Carlos, da Patrícia. Então, aqui é o começo de tudo. E hoje nós estamos com o presbítero Lídio e a presbítera Maria. Então, lá começou com essas cadeiras, porque não tinha cadeira, né? Foi essas cadeiras mesmo que começou a igreja lá. A mesa do pastor era uma mesinha de bar, uma toalhinha dali, e ele fazia o culto para nós. Foi bem complicado, precisamos ajudar, todo mundo ajudava, estava cheio de mato, e então precisou pintar, capinar, isso aí contou tudo com a gente. Fomos bastante. Água, não tinha água gelada lá, a gente levava água gelada de casa para poder o povo beber água gelada, porque era muito calor, né? Não tinha ventilador quando alugou lá. E todo o processo de procurar um lugar, de reformar aquele lugar, foi feito pelas próprias mãos daqueles que estavam naquela célula, né? Então, toda a construção para acontecer a igreja inicialmente aconteceu pelos próprios membros que estavam naquela célula. Então, se você pega fotos antigas, você vai ver, né, Cristiano, você vai ver o meu avô, o Anderson bem pequeno, adolescente ali quebrando, reformando e fazendo o melhor para que acontecesse a inauguração da igreja em fevereiro de 2011. Que foi dali que começou a Igreja Batista Alfa como igreja fora de uma casa, né? Um lugar para que todos pudessem entrar e celebrar a Deus. E esse espaço físico que nós vemos hoje, que nós temos hoje, nós precisamos glorificar a Deus, porque é completamente diferente do que nós tínhamos lá nesse começo. E o pequeno começo ele não foi menosprezado. O pastor sempre cuidou com muito zelo, ele sempre teve muito cuidado, ele com a pintura, com a salinha e tudo mais, mas precisava-se, né, que com o tempo fosse acontecendo as coisas. E em final de 2016 para 2017, nós conseguimos comprar este lugar. Depois de Deus dar uma visão para a pastora Rita e ela começar ali esse processo de oração com a igreja, de profetizar sobre a igreja que nós iríamos construir um grande templo dedicado ao Senhor, nós conseguimos comprar este lugar. Foi muito. O pastor Marcos chorou muito, a gente aqui chorou, meu pai chorou, né? A gente agradeceu muito a Deus, né? E para honra e glória do Senhor, só está crescendo, e todo mundo fala que isso é só o começo. Vamos ter outro, em nome de Jesus, né? E outra coisa também, outro detalhe que a minha mãe esqueceu, não tinha levita. Não tinha. O pastor Marcos cantava, a Suelma e a Cristiane. Não tinha levita. Depois a Alessandra do Cristiano começou a cantar. E aí foi indo porque o pastor ele tinha que ser o vocal, ele tinha que cantar e pregar. E aí nós começamos a orar, ele começou a ouvir. Não tinha instrumento também, viu? Não tinha instrumento. Era tudo igual o Marcos sempre falava. Vamos no gogó. Não tinha instrumento. Porque no começo, aqui e no começo lá, era tudo no gogó, não tinha. Tudo playback, depois começou o tal de playback. E aí foi indo. E hoje, para honra e glória do Senhor, está uma bênção. A gente até agora está fazendo coisas boas, né? Começou lá embaixo, mas foi crescendo, mas teve muita dificuldade também e teve muitas decepções. Eu, como mãe, eu sofri muito, meu velho sofria muito, porque às vezes meu filho vinha aqui e chorava, reclamando pra gente, porque por mais que ele fazia, sempre tinha como ele diz, era mordida de ovelha, que as mordidas de ovelha dói muito. E ele teve muitas mordidas de ovelhas
nesse tempo que ele está caminhando? Como família, o processo que nós vivemos, depois de termos pais pastores da sua própria igreja, foi um processo, eu posso dizer, difícil, não só para mim, mas até para meus avós. Por quê? Nós passamos a vivenciar situações que não faziam parte do nosso cotidiano antes, sendo só membro ou sendo pastor auxiliar de outro lugar. Né? Meus pais sempre foram muito dedicados e muito imersos a isso. Então, por mais que meu pai trabalhasse fora, tivesse o seu emprego secular, ele sempre estava muito focado em estar na igreja, ajudar as pessoas, acompanhar as pessoas e assim vai. E a gente via também algumas coisas ruins acontecerem, né? Então, traições, falsos. E isso mexia muito com a gente, foi algo que nós levamos um tempo para processar e para entender como funcionaria. Ainda hoje vemos as coisas acontecerem, mas hoje nós estamos mais maduros com tudo isso. E nós vemos diariamente a graça e o amor de Deus sobre a vida dos meus pais. Isso para nós é impagável, né? Ver aonde Deus tem nos levado e aonde Deus tem levado a nós Batista Alfa e aqueles que querem ir, porque nós precisamos querer, né? Nós precisamos querer ir a lugares maiores. E é esse o nosso desejo, ir a lugares maiores, juntos como igreja, como família. Temos muita gente, né, Miri? Já. A gente fala de alegria, mas nós tivemos muita tristeza. A nossa primeira perca foi a nossa amada Cássia, filha da Suelma. Sofremos muito, né, com a perca da Cássia, mas sabemos que ela está lá com o Senhor, louvando, cantando, dançando lá em cima com o Senhor e os seus anjos. A segunda perca foi muito grande também, que é a nossa querida Dona Cida, a avó da Micaela, né? Foi a nossa, ela também fazia parte, ela ajudava na cantina, ela ia nas viagens, nos encontros. A nossa terceira perca foi o irmão Rocha, né? O esposo da Alaide. Também ele frequentava essa célula, ele gostava muito de vir para a célula. E teve a perca da Joyce também, né? Muito nova, bonita e foi uma morte muito sentida também, uma perca muito triste. Por último, essas percas foram muito grandes, muito. Nós sentimos muito. Mas há um ano atrás, nós perdemos o nosso amado Riso, né? Que era o pai de todo mundo, que era o avô de todo mundo, que era o querido de todo mundo, que era o que tinha o vozeirão, né? Meu pai às vezes era um pouco ignorante, meu pai era um pouco bravo, quando ele estava nervoso, ele, né? Mas na hora do louvor, né? Até hoje, eu e o Marcos, assim, a gente comenta, né? Que dependendo do louvor, parece que a gente escuta a voz do meu pai, né? A voz dele sobressaía. Era muito sobressalente a voz dele, né? Perdemos ele, foi uma perca muito grande. Na verdade, eu e minha mãe, a gente até perdeu um pouquinho a fé, né? Mas nunca deixamos de orar. Mas a gente deu uma paradinha. Mas aí o pastor Marcos, com todo amor e carinho, conversou com a gente, falou que ele estava num lugar melhor. Hoje, a saudade é muito grande, mas nós já temos mais um entendimento, né? E eu tenho certeza que da onde meu pai está, ele está muito feliz com o que está acontecendo. Graça e paz, sou Cristiano. Alessandra Peixão. Fizemos parte da Igreja Batista Alfa desde 2010 até 2017. Durante esse tempo, fomos ativos em várias atividades da igreja, como o grupo de estudo bíblico, que é a célula, Ministério de Jovens, ações sociais, lá em Tinga. Crescemos espiritualmente, nos fortalecemos na fé, além de criar laços, né, de amor afetivo com cada membro aí da nossa época, né? E em 2017 decidimos, né, mudar e viemos aqui para o Ceará, para Tabuleiro do Norte. Estamos para cá agora, né?
É tão interessante, eu quero parabenizar cada um de vocês que estão fazendo parte desse ministério, dessa igreja. Eu não esqueço jamais da igreja aí, porque faz parte do quê? Da mesma idade do meu filho, Lucas, 12 anos, né? Parabéns, Batista Alfa. Então, complementando ao que o Cristiano disse, eu vou seguir contando mais ou menos a história bem rapidamente, para que vocês entendam como nasceu o Ministério Batista Alfa, né? Estávamos nós um dia andando pela orla da praia quando encontramos a pastora Rita. Na época era diaconisa, né? Porque éramos diáconos, né? Então, e num papo vai, num papo vem, e a pastora pegou e disse: Alessandra, Cristiano, estamos com ideia de abrir uma igreja, um ministério, o que vocês acham? Na época estávamos nós sem ir para igreja nenhuma, né? Estávamos perdidos, vamos dizer assim. E aí achamos a ideia fantástica, né? Porque o pastor Marcos e a pastora Rita, eles têm... Isso aí é a liderança, né? É nata. Então vamos lá, para não ficar tão comprido. Então realmente decidimos, ela nos convidou para nós irmos numa reunião, que essa reunião começou na garagem do seu Riso, Dona Cida, né? O pai e a mãe do pastor Marcos, né? Os pioneiros também, né? Juntamente conosco. E aí, numa reunião, decidimos, né? Que iríamos abrir o ministério juntamente com eles, né? Nessa jornada. E aí, também tínhamos que ir atrás de um salão. E enfim, Cristiano achou o salão. E aí o pastor Marcos, né, achou muito fantástico o ambiente, né, a localização, mas sabíamos que tínhamos muito trabalho, né, a ser feito, porque era um local abandonado e fazia muitos anos, né, que estava fechado ali, né. E aí, mas nós não assim, nos negamos, né, a ajudarmos eles nessa empreitada, né, arregaçamos as mangas e fomos juntos com eles. E até assim, para pegar um pouquinho só da história, voltando um pouquinho, numa célula que estávamos reunidos, eu lembro que eu não sabia que eu estava grávida ainda do Lucas, né, meu filho. A gente estava numa reunião reunidos e aí no finalzinho me deu aquele enjoo e eu saí correndo, né, pra todo mundo já sabe, né, o que eu fui fazer. Então, aí eu lembro que no dia, a Cati, né, filha de Soelma, ela foi ao meu encontro, me abraçou e falou pra mim: você tá grávida e é um menino. Eu falei: não. Ela falou: sim, Alessandra, você tá grávida e é um menino. E assim, isso ficou muito marcado em mim. Aí todo mundo veio e tal, e realmente, depois eu fiz fazer exame e realmente estava grávida. E grávida de um menino, o Lucas Daniel, né, que muitos de vocês conhecem. Porque eu tenho a espada, eu tenho o escudo, a fé e a palavra.